Aos interessados, o endereço do correio eletrônico do Núcleo Anarquista aparece na descrição do vídeo, assim como também os endereços da nossa página na rede de computadores, nucleoanarquista.com.br, e o nosso endereço no Facebook. Tanto na nossa página quanto na nossa página no Facebook, nós disponibilizamos quase que diariamente textos a respeito da realidade política brasileira e de algumas questões políticas mais gerais. Bom, no momento em que está sendo gravado este vídeo, acontece no estado de Ontário, no Canadá, uma conferência do governador Doug anunciando a suspensão do isolamento social em Ontário, no Canadá, para o dia 4 de maio. É uma espécie de presente que o governador dá aos trabalhadores pelo seu dia de 1º de maio. Ele, que já tinha sido alvo de críticas em protestos que foram feitos pelos funcionários do transporte público, que se recusavam a trabalhar sem que fossem garantidas a eles condições de saúde, máscaras, a mudança na forma de embarque dos passageiros, que fosse feita só pela porta de trás, etc., decidiu agora, dando cumprimento àquela que tem sido a tendência política de toda a direita em nível internacional, de suspender definitivamente a quarentena. Assim como no Brasil e assim como em São Paulo, Ontário vive um pico de contaminação e de mortes da doença. Mas mesmo isso não foi o suficiente para sensibilizar os apoiadores do governador e o próprio governador, que decidiu pôr fim à quarentena sob a alegação de que seria possível tomar outras medidas protetivas que garantiriam a segurança da população em substituição ao isolamento social. A verdade é que todas essas medidas protetivas são mais simbólicas do que propriamente efetivas, como, por exemplo, o uso de máscaras no transporte público. E se é simbólica no Canadá e em Ontário, é muito mais simbólica ainda que no Brasil. Se os trabalhadores usarem máscaras ou não usarem máscaras num transporte em que eles são obrigados a, a conviver num espaço em que o distanciamento entre um passageiro e outro é muitas das vezes nenhum, há um contato direto de braço com braço, de braço com nuca, de perna com perna, não há nenhuma efetividade do uso de máscaras nessas condições. Nem do uso de máscaras, nem do uso de gel, nem do uso de qualquer outro meio de higienização possível ou imaginável. No Rio Grande do Sul, ontem, durante o ato da Conlutas, a vice-presidente do sindicato do Sindimetrô do Rio Grande do Sul já disse que a Transurb, que é a imprensa que administra o transporte subterrâneo metroviário da capital do Rio Grande do Sul, tem obrigado os trabalhadores a voltarem ao trabalho e que eles obrigaram inclusive os trabalhadores do grupo de risco a voltar ao trabalho. Ou seja, nós estamos diante de uma suspensão gradual, mas contínua do isolamento social, e as centrais sindicais que dizem defendê-lo como uma medida necessária e emergencial, que dizem inclusive que atentar contra o isolamento social é o que há de mais grave que se poderia fazer, o que se poderia imaginar neste momento. Essas centrais sindicais, elas renunciam a uma luta séria e organizada dos trabalhadores para garantir a quarentena. Em primeiro lugar, foi desconsiderado o fato de que a maioria esmagadora dos trabalhadores não está de quarentena. Quando os números, que são números bastante questionáveis, apontam que cerca de metade da população cumpre o isolamento nas principais capitais,
Na verdade, nós estamos falando aqui principalmente dos alunos que tiveram as aulas suspensas e de alguns setores do funcionalismo público que também, garantindo o pagamento dos seus salários, puderem ficar em casa. De resto, o que há são pessoas trabalhando, sejam seus serviços essenciais ou não neste momento de pandemia. E a luta em defesa do direito à quarentena para estes trabalhadores simplesmente não existiu. Não existiu da parte dos governadores, nem da parte do presidente da República, obviamente, mas não existiu também por parte dos sindicatos e das organizações de esquerda, que não fizeram nenhum movimento em direção a esses trabalhadores e que não puderam oferecer a eles nada mais do que um pedido para que ficassem em casa, sendo que a maioria deles não pode ficar em casa porque não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem dinheiro para comer se não sair todos os dias para trabalhar. No 1º de maio da CUT a gente teve uma fala que foi particularmente ilustrativa de qual é a política das centrais sindicais. Foi o Paulo Betti, o ator, dizendo que o que resta aos trabalhadores é rezar. Rezar e ter esperança. É claro que é uma maneira caricata de apresentar as coisas, mas tirando toda a demagogia, tudo que foi dito que não pode ser colocado em prática, na verdade a única solução política que os atos virtuais apresentaram aos trabalhadores é justamente isso. Fiquem em casa e torçam. No ato da Conlutas, houve uma enxurrada de depoimentos falando a respeito de como os sindicatos conseguiram produzir acordos que não fossem tão danosos aos trabalhadores. Acordos que fossem menos ruins do que aqueles que a medida provisória 936 permitiam que fossem estabelecidos. Ora, dizer isso, além de tudo, é uma mentira também. Porque os comerciários que trabalham naquele setor, que teve suas atividades mais impactadas, a maior parte deles simplesmente foi demitida. E os que não foram demitidos tiveram que continuar a trabalhar. Nessas outras categorias que tiveram redução de salário, a maioria esmagadora delas continuou a trabalhar e o que é pior, a trabalhar todos os dias da semana, se expondo ao risco diariamente de contaminação e com salário reduzido. Ouvi de um dirigente sindical do PSTU que o sindicato, como por exemplo, um dirigente sindical da indústria têxtil de Blumenau, um dos primeiros a se manifestar, falando que os acordos foram a maneira que o sindicato encontrou para efetivamente defender os interesses dos trabalhadores. Bom, essa verdade é que o sindicato não fez absolutamente nada, então. Ele aceitou passivamente, como dado, como fato líquido e certo, inelutável, a redução dos salários. E o que é pior, apresentaram isso ainda como uma conquista, ainda com um tom de glorificação da atividade dos sindicatos. Bom, agora o momento é ainda mais emblemático, porque agora a desmobilização da quarentena já é uma realidade. Qualquer um que sai às ruas de São Paulo vê um número cada vez maior de gente que circula pelas ruas, nas feiras livres, nos supermercados, o trânsito aumenta a cada dia e, apesar disso, se apresenta como uma iniciativa de luta em defesa da quarentena a renúncia dos sindicatos a organizarem atividades presenciais e atividades que efetivamente poderiam servir para pressionar os governos de estado,
os patrões e os empregadores a não adotarem as medidas que o governo federal os autorizou a adotar. Em suma, as políticas desses dois atos maiores, ou pelo menos em tese maiores, que na verdade nem ato foram, desses vídeos que foram gravados da iniciativa dessas centrais sindicais, é uma política que convergia tanto o ato da CUT quanto o ato da Conlutas Intersindical, uma das intersindicais que participou do ato, e outras organizações de esquerda, como o MRT, etc., eram, na verdade, atos que ofereciam uma mesma resposta para a crise da epidemia: ficar em casa e deixar que a burguesia conduza o processo de remediação, se é que se pode dizer assim, da crise. E fazer uma propaganda ideológica que sirva para angariar votos nas próximas eleições. No ato da CUT é ainda mais perceptível esse movimento. O que se apresentou como alternativa, inclusive ao governo Bolsonaro, não foram pedidos de que a população deva se mobilizar e ir para a rua e derrubar o presidente, não. Foram pedidos como o de Miguel Torres, da Força Sindical, para que o presidente da República renuncie por livre e espontânea vontade. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, não disse isso. Ele disse que a renúncia seria o melhor caminho, mas que o presidente não o faria. Mas também não ofereceu nenhuma outra perspectiva diferente dessa. Ficamos na mesma. Com relação ao ato da Conlutas, a gente tem que dizer que, além de todos os defeitos que ele tem, ele tinha um adicional, que é o fato de que o ato foi tão mal divulgado, tão mal preparado, que ele conseguiu ter menos visualizações do que o ato organizado por uma única organização, pequena ainda, menor do que as organizações que compõem a CSP com lutas, o Partido da Causa Operária. Não teve só menos visualizações. Tinha tido, até a última vez que eu vi, na manhã de hoje, 3 vezes menos visualizações. E essas visualizações também não significam que cada um daquelas unidades que compõem o número cheio de pessoas realmente viu o ato, ou uma parte considerável do ato. Porque o que havia mesmo era uma repetição cansativa, exaustiva até o limite, de pessoas dizendo exatamente as mesmas coisas. Foram poucos os que puderam dizer alguma coisa de prática, de concreta, que nos desse uma informação adicional a respeito do que está acontecendo, que servisse para fazer com que cada um de nós soubesse o que se passa em cada um dos estados mais distantes. Um dos que fez isso foi um professor chamado Claudiano, da Bahia, que deu testemunho de que em Feira de Santana, o prefeito da cidade reduziu em 50% o salário dos professores. De mais a mais, isso é uma realidade para a maioria dos funcionários da iniciativa privada que tiveram seus salários descontados ou simplesmente continuaram a trabalhar como antes. Mas o que nós precisaríamos era justamente um movimento nessa direção, de mostrar que os trabalhadores de conjunto estão sendo atingidos pela pandemia e pela iniciativa dos governos, que decidiu não protegê-los, não abrigá-los sob o guarda-chuva do Estado e deixá-los entregue à própria sorte. E esses trabalhadores entregues à própria sorte só têm uma alternativa real, que é se juntar. Se juntar para lutar, não para organizar uma atividade virtual que não cumprirá função nenhuma na organização dos trabalhadores. Muito pelo contrário. 1º de maio da CUT serviu para desorganizar os trabalhadores. É um 1º de maio em que aparecem juntos os dois setores que estão em disputa durante o conflito: a burguesia e a classe operária. De um lado, representantes da burguesia, num ato grosseiro
de falsificação do que significam esses personagens, apareceram como partícipes de um bloco em defesa da democracia. Um deles, o principal deles, Fernando Henrique Cardoso. O mesmo Fernando Henrique Cardoso que em 1995 perseguiu os petroleiros e tentou destruir a categoria, enviou o exército para coibir uma greve que tinha como objetivo impedir a privatização da empresa e o rebaixamento salarial de todos os trabalhadores, se não a demissão. Apesar disso, Fernando Henrique levou adiante seu plano. Acabou com a maioria dos cargos que havia dentro da Petrobras, privatizou vários setores, né? Abriu mão da autonomia da Petrobras em relação à produção de vários insumos que são necessários. E hoje a Petrobras tem muito mais trabalhadores terceirizados, com salários muito menor do que trabalhadores efetivos prestando serviços à companhia. O mesmo Fernando Henrique Cardoso, que era pai de um funcionário do Benjamin Steinbrück, para o qual o Estado Nacional vendeu a Vale do Rio Doce. Bom, um atentado, né? Um atentado contra o 1º de maio. O que a CSP com lutas e esse setor da intersindical que participaram do ato alternativo fizeram que pudesse ser apresentado como um combate a isso? Qual foi o programa político que eles apresentaram para o momento que permitiria aos trabalhadores organizar uma resistência efetiva contra o projeto político da direita, contra a redução de salários e as demissões, que garantisse que não houvesse despejos durante a quarentena, que garantisse a suspensão da obrigatoriedade do pagamento de aluguéis e impostos durante a quarentena para os mais pobres e a classe trabalhadora. Absolutamente nada. Porque mesmo aquilo que foi dito, e muito pouco foi dito, que pudesse servir para a elaboração de um programa efetivo, mesmo aquilo que foi dito não corresponde à prática dessas organizações. Um dos participantes do ato, o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, é o principal responsável pela política desse sindicato, que é deixar os trabalhadores em casa, votando se eles vão aceitar um layoff ou não, se eles vão aceitar a redução de salário proposta pelas empresas ou não. Ou seja, é a desmobilização total dos trabalhadores, em nome de uma quarentena que não existe na prática. Nós defendemos a ideia de que o 1º de maio deveria ter atos, especialmente nesse momento, atos locais, organizado pelos sindicatos, pela aliança das categorias profissionais que atuam no mesmo lugar, para resolver as questões práticas que dizem respeito aos trabalhadores dessas regiões. Mas, no sindicato que a gente atua, foi impossível organizar uma atividade, porque não havia interesse. Não havia interesse das categorias profissionais, porque essas categorias profissionais, que representam o setor da classe média, estão de quarentena e parecem imaginar que todo o país também está. E não conseguem enxergar além desse universo, que é o seu universo, e nem têm nenhuma intenção de demonstrar qualquer tipo de solidariedade em relação aos trabalhadores que não puderam gozar a quarentena. Nos dois atos houve gente dizendo que é preciso elogiar os trabalhadores que estão na rua, que são os trabalhadores que devem continuar a trabalhar, como, por exemplo, os entregadores de comida. Mas quem pode dizer em sã consciência que entregador de comida é um trabalhador essencial no período da crise, da pandemia? Como é possível chegar a essa conclusão? Quer dizer, esses trabalhadores podem se expor ao risco de morrer,
podem circular continuamente pela cidade, podem entrar em contato com centenas de pessoas diariamente. Por quê? Porque aqueles que estão em casa e que não vão sair têm que ser servidos por eles, têm que receber a sua comida pronta em casa. Isso é uma desfaçatez, é um absurdo completo. Não, isso não é um serviço essencial. O que você deveria dizer nesses atos é que esses trabalhadores devem ser dispensados e receber o equivalente ao seu salário enquanto estiverem em casa, cumprindo a quarentena. O mesmo com relação aos trabalhadores da indústria. Os trabalhadores da indústria estão produzindo o que de essencial? Os trabalhadores da indústria automotiva estão produzindo carros que são essenciais? É essencial produzir carro nesse momento? Por que razão? Carro para quê e para quem? São carros, pelo menos, que serão usados pelos serviços de saúde para acolher aquelas pessoas que precisam ser levadas até o hospital? Não. Não é isso. Quem é que está indo às montadoras comprar carro? Outros trabalhadores estão produzindo roupa. Para quê? Para quem? Para as pessoas que vão pedir comprar roupa pelo Mercado Livre e esperar que ela seja entregue por algum entregador ou pelo correio? E os trabalhadores do correio? Que tanta mercadoria eles têm entregue nas casas? São testes que podem ser realizados sem o auxílio de um profissional médico ou de um farmacêutico? São remédios? Não. Isso corresponde a uma minoria das mercadorias que são entregues. O que eles estão entregando nas casas são compras que estão sendo feitas por aqueles que estão de quarentena. Isso é um serviço essencial? Querem suspender a quarentena e querem proibir os atos. Eles querem obrigar os trabalhadores a voltarem ao seu trabalho, a andarem de metrô, do metrô cheio, a andarem de ônibus, guardando entre si uma distância de não mais do que 10 centímetros. Mas os atos presenciais são proibidos. Os atos presenciais são um risco à saúde pública. Como é possível entender? No Chile, a palavra de ordem era: se podemos trabalhar, podemos protestar. Nós pensamos um pouco diferente. Nós vamos protestar justamente porque não é possível trabalhar. Porque é preciso manter suspensas as atividades por muito mais tempo. Porque sem que essa suspensão seja garantida, sem sombra de dúvida haverá um aumento vertiginoso do número de contaminados e do número de mortos, como aconteceu em todos os países que fizeram essa experiência. Nos Estados Unidos, onde a quarentena sempre foi relaxada, foi adotada de maneira tardia, o presidente da República, o Donald Trump, é um adversário da quarentena, não confiava nos primeiros momentos do potencial e da letalidade dessa epidemia. O número de mortos é absurdo, muito alto. E aqui a gente está caminhando para o mesmo lugar. Nós estamos aceitando o risco de matar mais e mais pessoas. E não é possível garantir que seja diferente, impedir que haja um relaxamento da quarentena, com os setores que são os principais interessados em que essa quarentena funcione, sejam convidados pelas suas lideranças a ficar em casa, independentemente do que aconteça. Eles dizem fora Bolsonaro. Alguns dizem fora Bolsonaro e fora Mourão. E eles relegam ao Congresso Nacional, aos tribunais de justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral, a tarefa de colocar em prática essa função. Mas esses setores não querem colocar em prática o fora Bolsonaro. E mesmo que o fizessem, se a crise se agravasse muito, se a perda de credibilidade do presidente fosse a índices ainda inferiores àqueles que são apurados hoje,
Ainda que isso acontecesse, também não seria em proveito dos trabalhadores, é claro. O ato da CUT foi um ensaio para uma solução acordada entre a burguesia que garantiria a manutenção desse programa que os trabalhadores criticam e querem derrubar. Então, o Fora Bolsonaro não serviria para derrubar esse programa político. Seria um Fora Bolsonaro para tirar o Bolsonaro e manter o programa político que ele coloca em prática. Qual é o sentido disso? Fora Bolsonaro, fora Mourão. Entra Maia. No Sindicato dos Trabalhadores da USP, nós tivemos uma discussão com o presidente do sindicato e ele dizia: eleições gerais não pode ser pedido de jeito nenhum, porque isso daria espaço para uma reorganização do regime. Claro, seria uma reorganização do regime que passaria pela, pela tentativa de manipular todo o processo eleitoral, como foi feito há 2 anos. Claro, nós também não somos a favor da palavra de ordem eleições gerais. Mas muito pior é a palavra de ordem que ele defende, fora Bolsonaro e fora Mourão. Essa é a senha para a reorganização do regime sem o prejuízo e o custo de ter que manipular a opinião pública ou tentar eleger um candidato que seja favorável aos interesses da burguesia. Não. Esse é já a fórmula pronta. Entra Rodrigo Maia, que é mesmo a figura preferida da burguesia nesse momento. Considerada a linha sucessória, etc., etc., ele seria o representante natural do setor mais fiel à burguesia, aquele setor que governou o país com o apoio da burguesia durante um longo período de tempo. São o Partido Democratas, o PSDB, o PP e o centro político, né, que é a direita, né, que é uma direita herdeira da ditadura militar, dos partidos da ditadura, né, Arena, PDS, e que estão aí fazendo aliança com a esquerda com a cobertura de personagens políticos importantes como Lula. E a gente lamenta, é claro, que a CUT, uma central sindical criada a partir da militância de base de trabalhadores que participaram de greves e que conseguiram reorganizar o regime político depois da Constituição de 1988, que agora se submetam a essa estratégia que é uma traição a tudo que eles fizeram no passado. Em meio a isso, nós temos o caso do Moro, né? E o caso do Moro é, na verdade, o, um balde de água fria, né, naqueles que imaginavam que houvesse no seio do governo qualquer coisa de que tivesse alguma relação, por mínima que fosse, com o combate à corrupção. Na verdade, o que havia era um esquema montado para salvaguardar aqueles que sempre praticaram a corrupção grossa do país, os banqueiros, os grandes capitalistas, os industriais, as emissoras de televisão, as grandes emissoras de televisão, especialmente a Globo. E agora ele aparece dizendo que pediu uma pensão que não está prevista na lei como condicionante para que aceitasse o cargo de ministro do governo Bolsonaro. E o que é pior, ele disse, inclusive, que aceitaria, a pedido do presidente, negociar uma nomeação para a Direção-Geral da Polícia Federal, diferente daquela que ele havia feito, mesmo com ele dizendo que não havia nenhuma causa que justificasse a demissão de Maurício Valeixo. Quer dizer, ele disse que ele aceitaria. Quer dizer, ele acusou o Bolsonaro de ter feito essa nomeação, à revelia, sem o consentimento dele, mas ele disse, na coletiva de imprensa que deu,
que ele aceitaria, que ele negociaria. E depois, da maneira mais pérfida, mais típica de uma pessoa sem caráter e sem escrúpulos, apresentou conversas de WhatsApp como se fossem provas de alguma coisa. Quer dizer, ele selecionou trechos de conversa, aqueles em que ele aparecia sob uma ótica mais favorável, e a Globo concordou em divulgar esses trechos. Bom, se alguém como Carla Zambelli, uma das líderes do governo, entre os deputados, faz uma oferta aberta, gravada, pelo telefone, de um cargo de ministro do STF ao Moro, você imagina com que tipo de pessoa ela sabia que estava lidando. O que ela não soubesse, talvez, é que é uma pessoa tão traidora, tão sujeita a cometer atos ignóbeis, que ele trairia a própria Carla Zambelli, expondo a conversa deles, ou esse trecho da conversa, no jornal de maior audiência do país. Uma latrina. Bom, política pública, tendo Bolsonaro à frente do Poder Executivo, é uma latrina aberta. Bom, uma das questões que ficou evidenciada pela epidemia é que nós temos dois setores sociais que não dialogam mais. Dois setores da classe operária. Um que conquistou uma certa estabilidade no emprego, né? E que ascendeu a classe média. E entre esses há uma boa parcela que está aí resguardando-se na sua casa durante o período da epidemia, e uma outra parcela que está excluída permanentemente do emprego formal, que dissolveu seus laços de união com o resto dos trabalhadores, que já não consegue enxergar na organização dos trabalhadores um meio eficaz de luta para a conquista de melhores salários ou o que quer que seja. E esses setores não têm não têm porta-vozes, ou praticamente não têm porta-vozes, estão desassistidos, não são representados por centrais sindicais, nem por sindicatos, não são representados pelos partidos de esquerda e são uma base social que está aí à deriva, inclusive sujeita à cooptação para as ideias de direita. Uma base social que muitas das vezes tem que recorrer ao padre ou ao pastor mais próximo para conseguir se sentir um pouco mais humano que seja, para conseguir estabelecer algum tipo de relação social menos doentia do que aquelas que eles são obrigados a ter no seu dia a dia, vivendo em condições miseráveis, trabalhando nos piores empregos que se possa imaginar. São esses os setores que realmente representam os interesses da classe operária, os interesses de conjunto daqueles que só têm a perder, de fato, os seus grilhões, como diziam os socialistas do século XX e o Marx. São esses setores que precisam ser organizados, que precisam se dar conta de que eles são os setores mais numerosos e que a eles deve pertencer a iniciativa política por um mundo diferente desse. Um mundo que tenha como prioridade a atenção, a vida, a satisfação dos desejos das pessoas que trabalham. E nós temos que recorrer a esses setores se nós quisermos que uma política diferente dessa que a gente condena na esquerda possa ser possível. Por isso a gente lamenta muito que os atos daqueles grupos que de fato ainda têm características revolucionárias, que ainda defendem um programa revolucionário,
não tenham se esforçado e se empenhado mais em organizar um ato comum, um ato de toda essa esquerda, onde todos os grupos, por menor que fossem, pudessem se exprimir, onde uma política comum pudesse ser definida. O ato do PCO, em que a gente inclusive cogitou participar, ele, a nosso ver, ele peca por isso. A gente teria elogios a fazer pela iniciativa do partido, de ter organizado um ato presencial, de ter inclusive conseguido garantir a vinda de pessoas de outros estados, etc., a São Paulo, mas faltou uma integração com outros setores da esquerda. Faltou, a nosso ver, tentar articular um ato, por exemplo, com o Partido Operário Revolucionário, com a Liga Bolchevique Internacionalista, com a Gazeta Revolucionária, com outros tantos setores que poderiam ter sido convidados a participar do ato, que concordam com essa política, que veem a necessidade de organizar atividades particulares que garantam os direitos aos trabalhadores. Justamente neste momento, os empregadores e o grupo representado por Bolsonaro, mas também aquele representado pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Rodrigo Maia, estão usando para implementar o seu projeto de regulação das relações trabalhistas com base no desespero do trabalhador, a desorganização dos sindicatos e no fim das garantias legais, os trabalhadores teriam que responder à altura e não o estão fazendo. E esse é o principal problema, o problema mais grave de todos. Inclusive, é o problema que vai ser responsável, em última instância, pelo fracasso da quarentena. Isso pode se agravar. É possível que esse setor, inclusive, se volte contra a esquerda e contra aqueles que defenderam a quarentena, ao fazer uma avaliação dos prejuízos que eles tiveram em função da perda do emprego, da redução do salário, do caráter permanente que se queira dar a certas contingências que foram aprovadas durante a pandemia. Parece que isso não está preocupando o suficiente o movimento sindical para que ele tome uma iniciativa. Então é preciso tomar a iniciativa de se reportar diretamente aos trabalhadores e dizer a eles que se esses sindicatos são incapazes de lutar em defesa dos seus interesses, é preciso encontrar quem o faça. É preciso mudar drasticamente a direção desses sindicatos e a estrutura de funcionamento das organizações representativas dos trabalhadores, para que elas possam, em momentos como esse, nos momentos mais dramáticos, reagir, dar uma satisfação aos trabalhadores. Eu acho que o balanço final do ato, a gente hoje ainda está tendo um ato do ICFI, né, da International Committee, o Comitê Internacional da Quarta Internacional, mas a gente pode traçar um balanço especialmente relacionado ao que aconteceu aqui no Brasil. E o balanço basicamente é, apesar das divergências, apesar da enunciação diferente de propósitos, CUT de um lado, CTB, Força Sindical e a direita que participou do ato de 1º de maio, lamentavelmente, com lutas intersindical de um outro, eles organizaram 2 atos, mas eles têm uma única política, a mesma política, que é preparar o terreno eleitoral, inclusive no que diz respeito aos partidos pequenos que querem eleger deputados, vereadores, quer dizer, vereadores na eleição municipal, etc. E o isolamento ao custo do sacrifício da população em geral e dos trabalhadores em particular. Esses são os 2 eixos dos 2 atos, que mostra mais uma vez, para aqueles que não querem ver, que o centrismo e o reformismo representam os interesses da mesma classe social e que eles são muito mais parecidos do que muitos querem admitir. E que se a gente quer uma solução
para aquilo que a gente acha que está errado na condução política dos sindicatos e das centrais sindicais e dos partidos de esquerda reformistas, a gente precisa de uma nova direção, de uma nova organização, de uma organização revolucionária que vá contra tudo isso.